Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos ter nossa aula semanal de redação, onde nós iremos fazer a resolução do módulo 30, que foi o módulo que nós trabalhamos na aula anterior da semana passada. Bom, o módulo 30, que é o módulo de produção de texto, produção textual, nós tem como título da redação da matéria a divulgação do jornal. Nós estudamos aqui vários elementos sobre como que se dá a redação, a feitura mesmo, a tessitura desse texto de uma matéria até a divulgação desse jornal já pronto. Na atividade em grupo, nós temos aqui a terceira etapa, que é a produção da notícia, ou seja, sua equipe, no caso você, como eu falei, você poderia fazer sozinho, ou em duplo, ou em trio, colher informações suficientes sobre o fato a ser noticiado. É hora de redigir, então, a notícia. Então, nós estamos aqui nessa atividade na terceira etapa, que é a produção mesmo de notícia, da notícia, onde você e seu grupo, ou você sozinho, já colheu as informações suficientes para montar, então, essa notícia. Vamos agora às instruções complementares. O texto deve apresentar, primeiro, o título, que ser uma síntese da informação mais importante do seu texto. Esse texto deverá ter um subtítulo de uma ou duas linhas que acrescentem detalhes e complementem o título. Deverá ter o intertítulo, que seja uma pequena frase entre parágrafos, mas isso é opcional, tá bom? Vai ter que ter o lead, que é bem importante sobre o lead, sempre falo sobre ele, que é um parágrafo com as informações principais, ou seja, são respostas a essas perguntas, o que, quem, onde e quando, e se necessário também respostas para como e porquê, ok? No corpo do texto deverá ter parágrafos que apresentem detalhes sobre o fato, podem ser explicações sobre como ou por que o fato aconteceu, pode ser depoimento de testemunhas e até mesmo de personagens, ok? E na quarta etapa é a revisão desse texto. Lembre que na terceira etapa você redigiu o texto, certo? Você produziu. E aqui na quarta etapa você vai revisar esse texto. Analise a notícia que você e seu colega redigiram e responda as perguntas. Sempre que assinalar não, retorne ao texto para correções ou modificações. Então vamos lá, peguem o texto de vocês e vamos fazer essa revisão. Essa revisão é da seguinte forma, você vai responder aqui sim ou não a essas perguntas. Sobre a estrutura e o conteúdo da notícia. Primeira pergunta, o texto apresenta título e subtítulo? Sim ou não? Vocês vão marcando e assim você já vai revisando aí o seu texto. Toda vez que for não, você vai lá e consegue, tá bom? Bom, sobre a linguagem da notícia, o título foi escrito em ordem direta? Sim ou não? Verbos no presente? Sim ou não? Sinal de pontuação? Sim ou não? E toda vez que a resposta for negativa, você vai lá e revisa o seu texto. E na quinta e sexta etapas é a preparação e divulgação da versão final. A versão final da notícia, produzida por seu grupo, será feita de acordo com o suporte escolhido para a divulgação. Lembre que para a produção dessa notícia teria aqui que organizar e escolher o suporte que você iria vincular a essa notícia. No caso de jornal impresso, você e seus colegas devem diagramar a página ou seção. E o que é diagramar? É criar um esquema. Um esquemazinho se for escrito, mas eu acredito que vocês falam sempre digital, Bom, vamos lá então à atividade em casa. Ao escrever para um jornal, deve-se evitar caçoetes de linguagem, chavões, modismo e preciosismo. Você sabe o que são? E aqui vai mais de várias pessoas conversando. Vamos saber o que é isso, pessoal? O que é caçoetes, professora? Caçoetes de linguagem. Eu sei o que é caçoar, que é caçar conversa. Mas será que eu sei o que é caçoete? Olha só. Caçoetes de linguagem são expressões que se repetem automática e exaustivamente na fala ou na escrita. Exemplos tipo assim, meio que, cara, tipo assim. São caçoetes de linguagem, pessoal. E o que são modismos linguísticos? São palavras ou expressões da linguagem formal ou informal, cuja utilização se torna moda. Alguns deles podem tornar a linguagem chata e pedante, outros são desnecessários e inexpressivos, e nós temos ainda os preciosismos linguísticos, que é o emprego desnecessário de palavras ou expressões desconhecidas pela maioria das pessoas. Sabe aquela pessoa que quer falar um monte de palavra estranha, que ninguém conhece só para dizer que sabe alguma coisa? Deve-se evitar esse preciosismo linguístico, tá bom? Porque na notícia
A linguagem deve ser um pouco mais clara e objetiva, para que aquele público-alvo, aquela pessoa que está tendo acesso a essa sua notícia, vai realmente entender tudo o que você quis transmitir a ela. As palavras e expressões destacadas nas frases a seguir são clichês, ou seja, foram banalizados pelo uso excessivo. Utilizou-se tanto que não tem tanta importância, é um clichê, todo mundo já sabe. Tanto na linguagem falada como na escrita, escolha 5 delas e reescreva-as, substituindo tais expressões. Então vamos lá substituir essas expressões que já são clichê. Comprar um equipamento sem garantia do fabricante foi um erro gritante. Vamos lá saber como que ficaria? Olha só, comprar o equipamento sem garantia do fabricante foi um grande erro ou um erro grande. É a mesma coisa de esse clichê, erro gritante. A letra B. Ao contestar a ordem do chefe, entrou em rota de colisão com ele. O que quer dizer esse clichê, pessoal? Ao contestar a ordem do chefe, iniciou um conflito, uma confusão, uma briga, uma discussão com ele, e não em rota de colisão. Letra B. Aquela foi uma vitória esmagadora do time. O que quer dizer esse clichê? O time venceu facilmente o adversário. Então, a vitória esmagadora é uma vitória que foi fácil. Letra D. Depois dos últimos acontecimentos, não se via a luz do fim do túnel. O que quer dizer luz do fim do túnel, pessoal? Quer dizer, não se via mais a solução para esse problema. Na letra E, o rapaz estava meio que com medo de viajar por aquela estrada. O que significa meio que? Significa estava com certo medo, um pouco de medo. Aí você fala, eu tô meio assim o quê? O que significa esse clichê? Tô um pouco, né? Tô lá e cá. Isso que significa. Letra F. Com aquelas informações, ela detonou o processo de investigação. O que significa esse detonou o processo? Quer dizer que ela iniciou o processo de investigação com aquelas informações. Na G, ela é sempre uma caixinha de surpresas. Todo mundo sabe o que significa esse clichê, né, pessoal? Senão nem seria um clichê. Clichês são expressões que todo mundo já conhece. Caixinha de surpresa, que sentido é? Ela é surpreendente. Na H, os operários trabalhavam a todo vapor para finalizar a obra. O que significa trabalhar a todo vapor? Significa rapidamente, né, com rapidez, velozmente, celeramente, não perdendo tempo. Na I, o escritor recebeu duras críticas pelo tema de seu último livro. O que é duras críticas? Ele foi muito criticado. J. Antes de mais nada, quero lembrar que esse nada significa o quê, pessoal? Antes de iniciar. Antes de começar, significa isso. E na K, a garota era tipo assim, tímida. Esse tipo assim, muita gente tem esse clichê, né, pessoal? A garota, ela era tímida, então nem precisava desse tipo assim. E a última, a L, o professor sinalizou que haveria prova na semana que vem. O que ele quis dizer que o professor sinalizou? O professor indicou, o professor avisou. Vimos agora exemplos de palavras, expressões clichês que foram trocadas pelo seu principal significado. Na segunda em classe, no caso vocês estarão em casa, né? Você e sua equipe revisaram e aprimoraram a notícia que produziram. Agora vocês vão reler e fazer as alterações que vocês acham que foram necessárias, de acordo lá com aquele questionário de sim ou não. E você vai procurar imagens que possam enriquecer a notícia da sua equipe produziu. Então, vocês já produziram sua notícia, vocês já revisaram e agora vocês vão procurar e sair à procura de imagens, fotos, recorte, encode, que podem realçar tudo o que foi aí dito no seu texto. E na terceira, responda as questões a seguir para avaliar o trabalho realizado por você e pelos seus colegas de classe durante as aulas de produção de textos. Vão anotar tudo aí no seu caderninho. E na atividade complementar, pessoal, nós temos assim, ó, caçoeiros, que eu acabei de falar o que é, lembram? Que é vícios de linguagem, são manias relativas à forma como falamos ou escrevemos. E tais manias nem sempre são percebidas por quem as tem. Muitas vezes a gente tem tantos caçoeiros linguísticos que a gente nem sabe que a gente tem, já se acostumou tanto que a gente não sabe que tem. Repare no seu jeito de falar e responda. Você tem algum caçoete de linguagem? Exemplo, você fala tipo, assim, né? Entendeu? Daí, sabe? Se tem algum tipo algum desses caçoetes linguísticos, aí você vai responder, tá? Se tiver, você vai registrar aí no seu caderno. E na segunda, as revistas que trazem notícias sobre celebridades são muito populares.
Elas focalizam a vida íntima das pessoas conhecidas na sociedade, sobre milionários, autores, músicos. Você já leu alguma notícia de fofoca sobre os famosos? Acredito que sim, né, pessoal? E aqui, reflita sobre as questões a seguir e participe do debate sobre esse tipo de publicação. Você vai, que são todas perguntas pessoais, tá, gente? Ó, você aprecia a revista Celebridade? Sim ou não? Por quê? Muitas pessoas acusam essa revista de invasão de privacidade. Você concorda que essa revista de fofoca sobre o famoso é uma invasão de privacidade? E assim vocês vão respondendo de forma pessoal, tá, a essas questões. E a última, esses veículos de comunicação são úteis ao indivíduo ou à sociedade? Será que essas revistas, esses sites de fofoca realmente são úteis à sociedade? Vocês vão refletir sobre essas questões e responder então no caderno de vocês, ok? Então até a próxima aula, acompanhe as redes sociais da Agenda Edu.